você lida com o erro do seu filho e com o seu erro. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre esse tema que tem aparecido muito, uma dificuldade enorme das famílias em lidar com aquilo que não está de acordo com o que a gente gostaria que estivesse. Vem comigo! Meu nome é Roberta Rios, sou psicóloga, tenho 4 filhos e estou aqui hoje para conversar sobre algo que aparece muito ao longo dos atendimentos, nas consultas com as crianças, que é uma dificuldade em lidar com o erro. Uma dificuldade que parte sim de nós, enquanto pai, enquanto mãe. No entanto, a gente precisa lembrar que a percepção que os nossos filhos vão tendo sobre eles mesmos parte desse processo de erro e aprendizado e de como a gente olha para isso e lida com isso. Eu tenho visto muitas crianças dizendo frases como: eu só faço coisa errada, tudo que eu faço está errado, porque a gente tem muita dificuldade em lidar com aquilo que não corresponde ao que a gente gostaria, né? Com aquilo que tá certo, com aquilo que dá certo no encaminhar da vida, da rotina. Por exemplo, uma criança que vai pro banho e quando você percebe, ela gastou todo o shampoo, gastou o creme, gastou não sei o que, enfim, fez lá uma experiência. A nossa primeira reação é dizer: meu Deus, o que é isso? Você sabe que isso custa dinheiro, meu dinheiro não é capim, papapá. A gente não se digna a olhar pra eles e dizer assim: meu filho, me explica, o que você estava tentando fazer aqui? Ah, mãe, eu queria fazer uma experiência. Tô falando isso porque isso já rolou lá em casa muitas vezes. Eu tenho um filho cientista. E aí a gente precisa dizer: olha, deixa eu te falar, isso aqui custa tanto, esse shampoo é tanto, eu não tenho como permitir que você faça isso continuamente. Mas eu sei que você gosta de experiência. Vamos ver se a gente consegue uns ingredientes mais baratos para que você possa fazer. E eu acho que é incrível isso. Só que utilizar esses produtos não é o melhor. Entende a diferença? Se eu só brigo, se eu só dou bronca, ele vai pensar: ah, faço tudo errado. Nem quando eu quero fazer ali uma experiência, acreditar em, enfim, conhecer algo, eu consigo, porque eu só faço coisa errada. E a gente vai criando neles essa sensação de inadequação, de que nunca está bom, de que eles precisam ser perfeitos para serem amados, para serem aceitos. Olha aí, porque a minha mãe não quer que eu erre. Como é que a minha mãe lida com o erro, né? Como é que a gente lida com o erro quando esquece o bolo no fogo e o bolo queima? A gente fica ali: ai, que droga, por que eu esqueci? Se auto-punindo, a gente diz: poxa vida, da próxima vez eu vou ligar o timer. Sabe o que eu esqueço no fogo? Eu falo pro meu marido que se eu deixar lá e sair da cozinha, pode ter certeza que eu vou esquecer. É ovo. Põe o ovo pra cozinhar à noite, pra levar pro outro dia. Já encarniçou a casa várias vezes. Enfim, e aí eu preciso criar estratégias pra que isso não aconteça, mas eu não preciso ficar me punindo por isso. Eu esqueci. E a gente precisa dizer isso para os nossos filhos, sabe? Lidar com esse erro de uma maneira mais leve. Quando eu lido com esse erro de uma forma mais leve, menos pesada, menos assim, você é ruim, você não é bom o suficiente, fica mais fácil para eles aprenderem a fazer de uma outra maneira, a pensarem sobre estratégias. Porque quando a gente só briga, só dá bronca, só diz: tá ruim isso, a energia deles está concentrada ali em se sentir mal, ficar triste, ficar chateado, ficar arrasado, ficar se sentindo mal, e não tem energia, não tem capacidade reflexiva para pensar: nossa, como é que eu posso fazer para resolver isso? Que produto você poderia usar em outra experiência? Aí ele vem lá e pergunta: mamãe, vinagre é um bom produto para usar? É barato? Eu acho que dá para você usar vinagre, mas o shampoo caro, importado, não dá. Entende? Eu digo pra ele o que é possível. Junto com ele a gente vai construindo. Aquilo perde a característica de erro, de que eu não sou bom, de que eu não faço nada bom, de que eu não sou adequado o suficiente. Olha o quanto isso é diferente. E isso é algo que tem aparecido muito. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade de alta performance que a gente espera que os nossos filhos sejam os melhores da sala, tirem notas boas, que eles sejam incríveis, que eles sejam responsáveis, cuidadosos, que eles tenham um futuro brilhante.
E não tem nada de mal nisso, na gente desejar isso, apostar, acreditar. Muito pelo contrário. A gente só precisa encontrar um caminho que leve a isso. Porque esse outro caminho, só da briga, só da esculhambação, só da cobrança, só da punição, sabe? Só de colocá-los nesse lugar de inadequação não vai levá-los para esse caminho que a gente tanto deseja. Entende? A gente quer um fim lá na frente, mas o caminho que a gente tá fazendo tá levando eles para outro lado. Para que lado, Roberto? Tá levando eles pro lado de se sentir a pior pessoa do mundo, de se sentirem sempre inadequados, de não se sentirem seguros, de terem autoestima lá embaixo, né? Então assim, e isso fala de lidar com o erro. O erro faz parte da vida. Enquanto a gente viver, a gente vai errar, a gente vai acertar, a gente vai aprender, a gente vai crescer. Encontrar esse espaço de consideração entre esse erro e o aprendizado, sentar, faz muita diferença. Faz muita diferença no desenvolvimento que os nossos filhos vão ter, nas habilidades que ele vai começar a desenvolver. Eu nunca me esqueço de uma situação em que antes já da pandemia, o meu filho esquecia. Sempre não, mas esquecia algumas vezes a lancheira na escola. Esquecia, assim, uma vez por semana. E aí teve um dia que eu nunca falei, mas ele mesmo disse, eu sempre esqueço. Ou seja, ele tava criando algo sobre ele, que ele era ruim, que ele sempre esquecia, que ele era esquecido mesmo. Eu disse, mesmo, vamos ver aqui. Esse mês, o mês tem quantos dias? 30 dias, 20 dias letivos. Quantas vezes você esqueceu? 1, 2. Olha só a quantidade de vezes que você lembrou. Então você lembrou 15, 16, 18. O que você fez de bom, olha só, foi muito maior. Você lembrou muito mais do que esqueceu. E desde quando esquecer algo é uma coisa ruim, né? É uma coisa que não é legal, significa que talvez precise ter mais um pouco de atenção sobre aquilo, criar estratégias para poder não esquecer. Gente, foi algo assim, mágico. Nunca mais esse menino esqueceu essa bendita lancheira. Eu olhei pra ele e disse assim, você é capaz de lembrar? Olha quantas vezes você conseguiu lembrar, né? É diferente de eu dizer, todo dia, fulano, você esquece a lancheira? Que saco! Não aguento mais isso. É muito diferente. Isso faz diferença, gente. Faz muita diferença em como eles vão se desenvolvendo, em como eles vão olhando pra eles, acreditando que eles podem. Poxa, eu posso me lembrar dessa bendita lancheira e todo dia agora ele lembra da lancheira. Ele passou a lembrar da lancheira, né? Enfim, pode acontecer dele esquecer? Pode. E tudo bem, né? E a gente precisa lidar com isso. Esquecer as nossas coisas, não acertar, não ser bom em tudo. Às vezes, os adolescentes, perto do Enem, por exemplo, é outra questão muito difícil. Porque eles não sabem lidar com o erro. Não sou bom o suficiente, não vou dar conta, porque não acreditam neles, porque eu não sou muito bom em matemática, mas no que você é bom? Será que não dá pra compensar ou investir um pouco mais naquilo que você acha que precisa de ajuda, mas de uma maneira mais leve? E por que, Roberta, que tem que ser leve? Porque quando ela é uma maneira pesada, de cobrança, a energia que era para a criança aprender aquilo ou para o adolescente fica muito ligada àquela sensação, ao sentimento, sabe? De ter que digerir ali. Imagina, quando a gente tá com raiva ou tá triste, é muito difícil a gente se concentrar em algo, é mais difícil. Às vezes a gente até consegue, mas é mais difícil. Demanda uma energia maior do que quando a gente tá bem, feliz, animada, a gente vem, faz e fala e consegue, as coisas dão certo. Não é muito mais fácil a gente estudar, por exemplo, quando a gente tá bem, do que quando a gente não tá? Do mesmo jeito é com eles. É muito mais fácil eles aprenderem algo pelo meio do acolhimento, do cuidado, né? A Janine Nelson tem uma frase que eu acho incrível. Eu não sei de onde a gente tirou a ideia de que para fazer alguém aprender algo ou se sentir bem, a gente precisa fazer essa mesma pessoa se sentir mal. Né? De onde a gente tirou essa ideia de que para fazer a criança aprender ela tem que se sentir muito mal, se sentir a pior pessoa do mundo, ela tem que sofrer, ela tem que apanhar, ela tem que ficar de castigo, só assim ela vai aprender. De onde foi que nós tiramos essa ideia? É mais ou menos assim a frase dela. E eu acho incrível isso mesmo. Quando é que a gente aprende mais? Lembra daqueles professores? Aquele professor que era legal, que era afetivo? Quantas
Quantas vezes eu já escutei, nossa, eu não gostava de matemática, mas depois que eu fui com o professor fulano de tal, nossa, eu apaixonei. Ou eu comecei a gostar de tal matéria ou de tal profissão por causa do professor tal. Porque ele era cuidadoso, acolhedor, lidava bem com o erro, enfim, né? É diferente, é muito mais fácil pra gente aprender. É muito mais fácil pra gente seguir um chefe que seja alguém respeitoso, que te respeita a sua opinião. Não significa concordar com tudo, mas é alguém que vai olhar ali com empatia, com consideração por quem você é. É muito mais fácil você fazer as coisas que ele pede. É muito mais fácil atender esse chefe que fala, ó, fulano, hoje você precisa ficar até 10 horas da noite, do que aquele carrasco que te punha. Ah, não. Você pode até ficar até 10 da noite, mas vai ser muito mais penoso. Porque atender aquele outro é muito mais prazeroso. Atender alguém que acredita na gente, que confia na gente, que nos trata com respeito, com individualidade, é muito mais fácil. É muito mais prazeroso. Então a gente precisa olhar para esse erro e lidar. E lembrar, né, gente? Lembrar. Eu sempre lembro aqui pros meus pais, o fulaninho tem só 8 anos, tem só 10 anos, ou o fulano é um adolescente, tá aprendendo. Nós, com os nossos anos todos que a gente já tem, a gente tá aprendendo todos os dias. Imaginem eles que estão construindo. Então, a educação é um processo a longo prazo. Confia, acredita que vai dar certo. E o erro faz parte desse processo a longo prazo. Olha pro erro com um pouco mais de cuidado, de gentileza, com menos cobrança. Ele pode ser um aliado incrível nessa caminhada dos nossos filhos, sabe? Ele pode sim ensiná-los muita coisa, porque ele vai perceber, ixi, isso aqui, ó, não deu certo, vou ter que fazer diferente. Olha aí, quantas conexões já foram feitas aí no cérebro, de que não, isso aqui não deu certo, eu tenho que fazer diferente, preciso criar estratégias. Quantas sinapses aí cognitivas foram feitas? E isso faz toda a diferença, tanto emocionalmente quanto na questão cognitiva mesmo, de saber lidar com as situações, encontrar soluções para situações mais difíceis. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e me seguir nas outras redes sociais. Um beijo, fiquem com Deus!